durante esse módulo, né? Esse que a gente chama de componente. Então, uma boa noite ampla aí para vocês. É uma satisfação estar nessa quarta aula falando com vocês sobre ética profissional e relações humanas. Nós já caminhamos um pouquinho, bem pouquinho, né, nessa construção do conceito para chegar ao conceito de ética. Parece simples quando a gente ouve falar, né, de comportamento, de relações humanas, é, mas tem muito assunto para a gente pensar, tem muita coisa para a gente debater. E como eu já disse para vocês, quando se trata de conhecimento sobre os seres humanos, sobre a humanidade, nós precisamos conversar bastante, nós precisamos trocar bastante ideia, não para convencer o outro sobre o meu ponto de vista, sobre a minha forma de ver, mas para a gente conseguir ter resultados, né? Nós precisamos conversar bastante sobre os problemas éticos, porque a gente vai ver que muitas vezes não vai se tratar de derrotar ou de perder um debate, e sim de escutar o outro lado, entender por que o outro pensa daquele jeito, entender por que ele escolhe um outro comportamento daquele jeito e assim ampliar a nossa possibilidade de construir uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E hoje eu vou trocar ideia com vocês bem perto do que seria aí a ética profissional e a ideia de projetos, né? Então, vocês vão trabalhar em partes administrativas e vai ser comum que vocês sejam convidados pelas pessoas dentro do meio de trabalho para escrever projetos. Então, vocês vão ter, inclusive, uma matéria aqui, né, um módulo só sobre escrita científica, escrita profissional, para vocês conseguirem escrever esses projetos e entre esses projetos que vocês podem ter como demanda, terem como necessidade dentro do mercado de trabalho, é realizar um projeto para melhorar as relações humanas dentro daquela empresa. Existe um departamento específico para cuidar dos relacionamentos humanos dentro das empresas. Vocês sabem como é que chama esse departamento, geralmente, nas empresas? Não. Não. Não? Existe um departamento específico para cuidar das relações humanas. Ele geralmente chama de RH. R de relações e H de humanas. Ou ainda pode ser chamado de departamento de recrutamento, porque geralmente é o RH que vai fazer a seleção dos novos funcionários. É o RH também que é responsável por ambientalizar, ou seja, colocar a pessoa dentro do ambiente quando tem um funcionário novo, ensinar para ele como que são as normas que aquela empresa funciona e como que ele vai conseguir, ou ela, né, vai conseguir fazer parte daquela empresa, daquela indústria, daquele comércio ou daquela prestação de serviço que ele ou ela estão sendo contratados. Eu dou aula na faculdade para esse curso, né? Na pós-graduação existe uma especialização, existe cursos de graduação só de recursos humanos. Se vocês gostaram da nossa disciplina e gostaram disso, é o que essa faculdade estuda, né? Então você pode depois de terminar o curso técnico, fazer uma graduação em recursos humanos para trabalhar nessa parte das empresas. Só que o técnico de administração, ele está em todo lugar. Ele está em todos os departamentos. Todo departamento dentro de um meio administrativo precisa de um técnico de administração. Logo, provavelmente, vocês que estão aqui na sala, dentro do mercado de trabalho, podem ter a necessidade de atuar dentro de um grupo de RH, dentro de um departamento de RH. E é nesse departamento que vocês podem ser cobrados da necessidade de contribuir ou até mesmo de escrever um projeto para melhorar as relações humanas. Eu já fiz parte de um grupo que a gente ia nas indústrias fazer um estudo e dentro desse estudo que a gente ficava na empresa, ficava uma semana na empresa, a nossa equipe,
ficava observando as relações entre as pessoas, ficava observando os problemas que haviam ali de relações humanas, mas também alguns problemas de processos, né? Eu expliquei para vocês que processo, a indústria trabalha bastante com processo, o comércio também, mas sobretudo a indústria. E nesse momento da minha carreira profissional, eu conseguia contribuir com a nossa equipe, com aquela empresa, depois de fazer a observação. Então, olha só, não é que a gente chegava lá e já dava palpite, né? Chegava lá dando palpite para mudar alguma coisa. A gente chegava, observava, analisava, linkava os problemas, sentava com a nossa equipe, escrevia sobre isso, sobre as soluções para aquela indústria, as soluções para aquele segmento, o que nós, enquanto especialistas ali, estudiosos, via, né? E sinalizava, chamava depois o dono, geralmente era o próprio dono da empresa que já vinha tratar com a gente, e aí nós apresentávamos para ele o que nós encontramos de problema e logo também apresentar o que a gente encontra de saída dos problemas. Também não adiantava nada eles contratarem a gente para chegar lá e só descer a lenha sobre o funcionamento deles, né? Eles esperavam a saída do problema. E aí, pessoal, eu quero dar uma dica aqui para vocês de coração, sabe? Uma dica assim que eu dou para os meus filhos, né? De dizer para eles, olha, quando você entrar numa empresa, seja proativo. O que é proativo? É ser mais do que espera de você. E ser mais do que espera de você pode ser, inclusive, isso, né? Ninguém está esperando que você apresente uma solução, um projeto de solução, olha o que eu estou falando, um projeto de solução para algo ali dentro da empresa. E aí você, de repente, escreve alguma coisa, né? Você aprendeu aqui na aula do professor Ítalo Silva a fazer projetos sobre isso, e aí você vai aprender também de escrita científica, escrita profissional, em uma aula com o professor de linguagens, né, de português. Vão aprender sobre como escrever um bom e-mail, redação, a gente chama de redação do mundo do trabalho. Vocês vão aprender a redação do mundo do trabalho para aplicar isso na prática. E aí, como você fez um bom aproveitamento do curso técnico, você vai lá dentro do funcionamento da empresa, você que vê além, né? O que é ver além? É sair do processo que já está marcado para você. Você vai chegar na indústria, vai estar lá, professor, você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Você vai apertar esse parafuso, fazer isso, a hora que der tal hora, você vai bater esse ponto, você vai fazer isso, isso. Então, existe um processo dentro do meio de trabalho, que provavelmente vocês vão fazer parte, principalmente na parte administrativa, que é uma parte burocrática, é uma parte que demanda bastante processos, envia documento, tira nota fiscal, baixa boleto, passa boleto para o RH. Então, tem muitos desses processos, já trabalhei dentro dessa parte administrativa também. Só que, como você é uma pessoa que não só fez o curso técnico de administração no Colégio Estadual a Digismar de Oliveira, você aproveitou o curso, você deu o seu melhor, você conseguiu sair com bom aproveito daqui, você vai fazer o quê? Você vai olhar para os processos e encontrar formas de simplificá-los e apresentar projetos de solução. O que você encontra que pode facilitar. E olha, geralmente as empresas, sobretudo a indústria, ela quer o quê? Mais produção. Então você precisa enxergar os processos e falar, opa, o que eu posso melhorar nisso aqui para produzir mais? Eu, felizmente, geralmente nos lugares que eu trabalho, eu tenho a possibilidade de mudar os processos e de conseguir contribuir com esses processos para eles melhorarem. Já trabalhei em várias indústrias, várias empresas, já trabalhei na parte administrativa, e aí quando eu olhava, opa, peraí, se a gente fizer uma planilha aqui de Excel, a gente consegue organizar isso aqui melhor. Opa, essa gaveta aqui, se a gente colocar tudo na mesma gaveta, a gente vai perder menos tempo na hora de atender o cliente. Então, são coisas simples, mas que você consegue intervir e, sobretudo, gente, você está não só melhorando a empresa. Quando você melhora a empresa que você trabalha, você melhora os processos que você está inserido, você melhora também quem? Você. Você melhora o seu currículo, né? Você melhora a sua capacidade. E sobretudo, bem sobretudo mesmo, na hora da promoção, ou seja, na hora de alguém subir de cargo, se você é esse tipo de profissional que eu estou dando a dica para você ser, você vai ser chamado para progredir, né? Você vai ser chamado para progredir porque você consegue ver além, você faz mais do que esperam de você. E aí não é sobre trabalhar
para que a empresa enriqueça, é trabalhar para que o seu currículo enriqueça. Né? Se a sua empresa cresce, você cresce junto. E se você tem depois a capacidade de mostrar que você ajudou a sua empresa a crescer, isso te abre portas. E é por isso que nós nos interessamos muito de fazer você abrir a sua consciência para reconhecer isso. Eu não quero, como eu não sou um profissional medíocre, eu não sou um profissional qualquer, eu não sou mais um professor, eu sou o professor Ítalo, o filósofo, o professor de ética, eu não sou um professor, eu sou o professor. Como eu sou o profissional, eu quero incutir em vocês também a ideia de que vocês devem ser o profissional da área de vocês. E eu falei disso desde o início do nosso módulo, do início do nosso componente. Vou fazendo de tudo para a aula ser legal, para que vocês não durmam e para que vocês me acompanhem aqui, né? Então, não adianta nada eu ficar só chamando vocês. Eu preciso fazer que a aula esteja legal, porque aí vocês vão estar dando atenção para a aula. Voltando aqui, reforçando os nossos princípios de aula. Primeiro, você faz parte dessa turma. Você é uma parte que compõe a bela parte maior que é a nossa turma de curso técnico de administração. E o respeito é sempre importante nos nossos laços. Fale com educação e aguarde o seu momento de fala. Ajude o colega e os colegas e as colegas. Quarto, cuide do material coletivo como parte do seu particular, porque ele é. E dê o seu melhor. Isso que eu estava falando agora há pouco. Dê o seu melhor, não seja só mais um aluno, ou seja, o aluno, não seja só mais uma aluna, seja a aluna do curso técnico de administração, porque é sobre esse diferencial que você vai criar um perfil profissional positivo, um perfil profissional que vai ter portas abertas para vocês. Então, passando a nossa noção, na hora que eu for falar sobre missão, visões e valores das empresas, vocês vão ver o tanto que é importante que os valores das empresas sejam reforçados, que todos os funcionários estejam alinhados com os valores da empresa. Então, quando eu passo para vocês essa ideia aqui nesses princípios da nossa aula, é para que a gente consiga alinhar, né, formação da nossa equipe. O que é uma equipe? É aquela que trabalha por um ideal só. Então, qual que é o nosso ideal aqui? Qual que é o seu ideal dentro daquela empresa? Isso precisa estar alinhado, ajustado. Por quê? Isso gera resultados, né? Pessoas que conseguem ter, se o seu ambiente de trabalho, a gente chama de clima organizacional, tá? O ambiente de trabalho, a vibe, né? Quem conhece a expressão vibe? Né? Fala, tô numa vibe boa. Quem conhece essa expressão? Eu. Todo mundo, né? Vocês falam isso? Sim, de vez em quando. Tem um negócio chamado vibe do trabalho, que é clima organizacional. Inclusive, aquele departamento que eu falei para vocês, que cuida das relações humanas dentro da empresa, ele também faz pesquisas para diagnosticar como que está o clima organizacional daquela empresa. Por quê? Gente feliz produz mais. Gente satisfeita no lugar que está trabalhando, numa boa relação, produz mais, né? Produz mais, né? Produz melhor. Então, aí quando eu falo, quando o RH vai lá cuidar do clima organizacional, fazer com que aquela empresa seja legal de trabalhar, que aquela empresa tenha aí uma vibe boa, né? Usando a expressão que vocês devem conhecer melhor, tem uma vibe boa, você vai trabalhar com mais engajamento. Logo, quanto maior o seu engajamento, maior sua produtividade. Então, a empresa deve cuidar do clima organizacional, da vibe do trabalho, não simplesmente porque tem compromissos éticos e morais. Espero que sim, né? Espero que sejam pessoas que realmente preocupam com a saúde mental das pessoas. Mas mesmo se não for, se for uma pessoa que só pensa em dinheiro, só pensa em produtividade, mesmo assim, ela precisa se comprometer em criar projetos de sensibilização ética, né,
no ambiente profissional, aplicáveis no ambiente profissional. E aí, hoje eu vou trazer teorias para vocês, a base da filosofia, né, que é a mãe da ética. Vou trazer duas teorias divergentes para vocês, para a gente entender como que se faz essa formação de um projeto de sensibilização ética. E aí eu vou passar para vocês um trabalhinho que vocês vão começar ele hoje e vão terminar ele na próxima semana, na próxima terça-feira. Mas eu vou passar, como eu disse, as atividades dentro do nosso horário de aula para não sobrecarregar vocês. E eu estou com muita expectativa de que saia coisa boa, tá? Porque a ideia aqui é... Ó, eu já estou querendo antecipar a ideia. Mas o trabalho vai ser vocês construírem um projetinho e vocês vão imaginar que vocês já trabalham numa empresa e precisa construir uma ideia, um projeto, dar uma dica, né? Construir um evento ou uma campanha, um cartaz, qualquer coisa. Vocês vão inventar alguma coisa, né? Inventar um problema e inventar a solução do problema ético. Então vocês já vão pensando aí, enquanto eu estou falando, já vão imaginando o que vocês podem inventar de problema para inventar a solução para ele, né? De uma forma de ficção, mas já simulando o que vocês vão encontrar cotidianamente no mercado de trabalho. Então, saber elaborar um projeto de sensibilização ética aplicável ao ambiente de trabalho. Eu quero chamar a atenção aqui para a palavra sensibilização. Galera, né? A Ana Carolina, Ana Paula, Angélica, David, Gabriele, Guilherme, Matheus, Patrick, Thiago e o Taylor. Todos vocês, quando estiverem dentro do ambiente lá de técnicos, quando forem técnicos e técnicas de administração, vocês vão ter a possibilidade de atuar, né? O que é atuar? É fazer, praticar. Então eu disse, vocês podem chegar lá e ser só mais um pau mandado. O que é pau mandado? É aquilo que faz o que manda. Mas, se você tiver visão de relações humanas, e você vai ter, porque vocês tiveram um bom professor disso, vocês vão conseguir identificar como melhorar a relação das pessoas. Como que você vai propor isso? Um projeto de conscientização? Não. Eu escrevi aqui projeto de sensibilização. Por que eu escrevi projeto de sensibilização? Porque eu sou filósofo e eu sei que a formação de consciência, ela é um processo longo, né? A gente só forma consciência a partir de várias políticas públicas, às vezes até mesmo com imposição da lei, né? Por exemplo, conscientização sobre racismo. Mesmo que a gente tem lei de proibição, lei de punição, mesmo que a gente tem projetos de conscientização dentro das escolas, dentro das televisões abertas e televisões fechadas, dentro da internet a gente tem um monte de projeto sobre isso, mesmo que o telejornal noticie constantemente a barbaridade que é a manutenção dos ideais racistas, mesmo com isso tudo ainda persiste o problema. Então, ou ainda do feminicídio, nós temos a Lei Maria da Penha que entra para mudar a consciência, ou seja, políticas públicas, projetos de conscientização, palestras nas escolas, filmes, livros, jornais, revistas, a mídia toda trabalhando para isso, cantores pops, né? Cantores e cantoras pops engajados nessa causa sobre a ideia do feminicídio, sobre a ideia da violência contra a mulher, e mesmo assim a sociedade ainda não tem sensibilizado ao passo de eliminar o problema. Então, como eu disse, formar consciência é lento, é processual, e por isso que eu coloquei para vocês a ideia de projeto de sensibilização. Vocês devem imaginar coisas que sensibilizem as pessoas. Por quê? Nós não... teorias não mudam o mundo. Quem muda o mundo são pessoas. Então, quem fala isso é o Paulo Freire, inclusive. A educação sozinha não muda o mundo. Quem muda o mundo são pessoas. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas sobre o compromisso, a responsabilidade ética social, para a gente conseguir, então, aplicar no ambiente profissional e melhorar o ambiente profissional em que nós trabalhamos, melhorar as nossas relações profissionais. E quantas pessoas saem do mercado de trabalho
por não encontrar no mercado de trabalho um ambiente saudável, né? Quantas pessoas trocam de escola ou até mesmo deixam de estudar por faltar clima organizacional, ou seja, um clima de organização saudável. Então, isso que eu vou trazer hoje para vocês, essa implicação, vocês criarem esse projeto, pode ser pensado inclusive dentro do ambiente de escola. Você pode enxergar um problema, né? Nossa, enxerga aí na sua sala de aula um grupo de pessoas preconceituosas. Aí você chega no seu professor ou na sua professora de filosofia, de história, ou que você tiver mais intimidade, fala assim, professor, eu notei este e este problema. Vamos ter uma ideia juntos de fazer alguma coisa para que essas pessoas se sensibilizem sobre o erro que elas estão cometendo e de que se sensibilizem em acabar com o bullying, em acabar com esse tipo de relação que faz com que o ambiente não é legal, né? Faz esse tipo de laços, de conflitos, de perseguição, de piadinhas, de preconceito, faz o ambiente não ser legal, logo não é produtivo. E aí eu posso usar a lógica da sala de aula para a lógica também do mercado de trabalho, pessoal. Se você está num ambiente que não é saudável, um ambiente que não é um ambiente tóxico, não saudável na escola, você também não produz. O seu estudo vai ter baixo rendimento. Por isso, da mesma lógica, né? Se você faz as relações humanas dentro da sala de aula ser algo positivo, saudável, você também consegue desenvolver aí uma melhor produtividade. Então, vai lá no professor, na professora que você tem mais intimidade e mostra para ele que você conseguiu enxergar um problema de ética na sua sala e que você, ou mais, né, que você ainda consegue apontar caminhos de como solucionar isso. Volto a dizer, é isso que eu espero de vocês. Nas salas de aulas aí que vocês forem compor e também dentro das empresas que vocês forem contratados, né? Tenham essa possibilidade de desenvolver um olhar de sensibilização. E aí é criar projetos, né? Eu vou dar para vocês uma formulazinha para criar algum projeto, né? Então, primeira coisa é identificar o problema. No caso, vocês não têm o problema ainda, então vocês vão inventar o problema e inventar a solução. Tá mais fácil, né? E aí vocês podem pensar tanto no ambiente, como vocês não têm tanta prática de ambiente profissional, né, ambiente corporativo, imagine dentro da prática de sala de aula. O que tem de problema nas relações e podem ser melhorados, ok? E aqui não é projeto projeto de lei, tá? Por quê? Existe projetos de sensibilização e existe projetos de leis para punição quando as pessoas não estão fazendo certo, né? Ou estão como nós falamos bastante ontem, tirando a liberdade dos outros. O que eu estou pedindo de vocês, e vai ser o trabalhinho, é para vocês pensarem em uma sensibilização e não numa punição. Ou seja, é muito mais amplo, né? Então, demanda uma coisa muito mais de planejamento do que simplesmente punir. Até porque, o que a gente entende? Que punição não muda uma sociedade. O Brasil é um dos países em que os presídios mais estão lotados e, portanto, não é um país onde que a gente tem o fim da violência. Muito pelo contrário. Quanto mais pune, quanto mais violência tem, quanto mais violência policial é aplicada, quanto mais os policiais agem com truculência, mais agrava a violência no Brasil. Mais nós temos crianças morrendo de tiro, de bala perdida, mais nós temos pessoas que são presas sem terem a oportunidade de terem uma defesa, ou ainda pessoas que vão para a criminalidade e vão depois parar no presídio por falta de oportunidade ou por falta de sensibilização. Então, punição não resolve o problema. Professor, Sim. professor, talvez a chamada vai cair aqui porque estourou o gerador. Cuidado em pensar em questão só de palestras, né? As pessoas estão cansadas de palestras. Um projeto que propõe aí uma intervenção positiva deve ir muito além, tá? Então, assim, é claro, palestras são positivas, geram resultados? Sim.
Só que como as pessoas estão tão cansadas de palestras, talvez você possa pensar algo mais prático e que cause mais e forme melhor as consciências. Eu não sei vocês, mas nas minhas experiências de escola e de práticas de sala de aula, eu encontro bastante esse cansaço dos grupos de palestras. Então, às vezes um teatro, às vezes uma gincana, às vezes uma live, né? Hoje a gente está aí nas ideias de live, sei lá, um flash mob, né? O que é flash mob? É um momento de dança, uma intervenção cultural que vai fazer as pessoas pensarem no assunto. Então, não que palestra não seja positivo, mas eu quero que vocês identifiquem projetos que vão além de palestras. Beleza, Taylor? Pode ser? Ué, professor. Vai imaginando aí. E Rapaz, eu me também, quebra essa informação. eu também tô aqui para dar dicas para vocês Professor, e ajudar também nessa construção desses projetos, né? Então, a princípio, vamos ver como que vai ser o andamento da nossa aula, mas a princípio eu vou dar um bom tempo e vou acompanhando vocês no privado aqui para a construção desse. Então, para contribuir melhor com vocês aí com essa construção dessa noção de como que funciona a formação do aspecto de ética, né? Eu vou trazer para vocês, vou apresentar para vocês esse cara estranho aí, de olhar torto, dessa foto que vocês conseguem ver no slide, chamado John Paul Sartre. Ou, né, se fosse traduzir para o português, João Paulo Sartre. John Paul Sartre é um filósofo existencialista de grandes contribuições no nosso desenvolvimento de uma visão atual, digamos assim. Porque ele trabalha na França uma filosofia engajada, uma filosofia que procura não só que é que colocaram aqui? Feião, parece. Quem que você colocou? Mantilli, não conheço. Então, voltando. O John Paul Sartre ele tem grande contribuição porque ele acredita que a filosofia ela precisa deixar de ser teórica, só a teoria, e praticar uma contribuição. Então, é por isso que eu trouxe e elegi ele para a aula de hoje, porque o que eu espero que vocês consigam pensar a ética, pensar sobre o comportamento, pensar sobre as relações humanas, de forma a engajar, de forma a fazer alguma coisa com isso. Não é só pensar em uma sociedade melhor, é fazer, né? Não é só imaginar como pode ser melhor, mas é fazer algo que melhore, né, a nossa sociedade. E aí, o Sartre, ele tem essa frase famosa dele, que eu falei inclusive em outra aula, e que dá pra gente entender a partir dessa frase o que ele pensa, né, qual que é a ideia desse filósofo. E aí eu vou trazer ela nesse momento de colocações das questões, e aí depois a gente vai também ler algumas coisas da teoria dele. Vamos lá. A frase dele: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, vamos analisar bastante essa frase aqui, para entender o que ele está sinalizando. A ideia de liberdade. Então, a liberdade está em você reconhecer que não tem controle do que foi seu passado. E muito menos você tem controle de como que você reagiu às coisas que te aconteceram. O que você pode ter controle e deve ter controle é sobre a sua escolha do que fazer, não apesar do que aconteceu. Apesar de ter nascido em um bairro pobre. Não é apesar, é a partir de ter nascido num bairro pobre que você vai fazer sua carreira. E por que isso é tão importante? Porque quem fica no apesar,
fica no lugar de coitadinho. Não sai desse lugar de coitadinho. Porque aí você vai se justificar que você não trabalha numa boa empresa porque você não estudou numa boa escola. Você não estudou numa boa escola porque você não teve condições de pagar. Então, você inventa um monte de desculpas e nada faz por você. Então, o reconhecimento da sua liberdade não está em liberdade de mudar o passado, e sim de fazer o futuro. A liberdade está em escolher não o que aconteceu, mas escolher o que você escolhe narrar, interpretar sobre aquilo que te aconteceu. E aí nós até falamos disso hoje no início da aula, antes de começarmos a gravar a aula, né? O que aconteceu dentro do seu dia? Né? Chega aí no final do dia em casa, vocês que vão pegar uma rotina de estudo perfeita, né? Uma rotina de estudo interessante, vou dizer assim, em que você vai estudar ensino médio e ensino técnico. Então você vai demandar de você mais tempo para preparar o seu projeto de vida, para preparar o seu futuro. E aí, digamos que você, né, nessa sua perspectiva de estar preparando o seu futuro, chegou em casa cansado, né, foi um dia que você, o trabalho que você estava levando para o professor de matemática financeira no curso técnico, caiu na poça de água, a hora que você desceu do ônibus, e você estragou o trabalho, o professor não acreditou em você, você teve um dia cansativo, tem um monte de tarefa para fazer, chegou em casa, e aí a sua mãe, com aquele sorriso de sempre, aquela gentileza de sempre, aquele amor, te pergunta como que foi o dia, minha filha, meu filho, e aí você escolhe, né? Você vai falar de tudo que aconteceu negativamente daquele dia. Você escolhe se colocar no lugar de coitadinho e dizer: mamãe, tô cansado, quero desistir. Ou você escolhe falar da aula que você teve, que foi positiva. Você escolhe falar do seu resultado, da prova que você descobriu, que você tirou uma nota máxima. Então, volto a dizer, não é sobre mudar o que acontece. É sobre saber dizer a parte boa de forma boa e de forma que te favoreça a encarar a vida. Não é fingindo que não tem problemas, não, mas é não se apegando aos problemas ou ainda não sendo sujeito desses problemas, não trabalhando apenas como um coitadinho ou uma coitadinha de uma vida sofrida. Então, gente, a vida não é fácil. A vida real, acordar cedo, trabalhar, estudar, competitividade no mercado de trabalho, conseguir uma boa vaga, né, uma boa vaga de emprego e até permanecer nessa vaga, conseguir ter ali o entendimento, uma boa relação, não é fácil. Então, se algum dia alguém te iludiu aí, né, que a vida era um mar de rosas, um encanto, não é. A vida real, ela exige coragem. E coragem se faz a partir de escolha, né, de como você interpreta as coisas. Né? E voltem à frase do Sartre. Não importa o que fizeram com você, o que importa é aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. E aqui eu entrei, ao postar essa frase para vocês, na ideia de liberdade humana. E isso é ética para o filósofo Jean Paul Sartre. A ética está em saber os limites da sua liberdade e que, olha, eu adoro essa palavra, que ele vai dizer, e que liberdade te coloca em um lugar de angústia, porque você tem que fazer escolhas. Quem não precisa escolher, quem segue uma vida reproduzida pela escolha dos outros, quem vive a partir do que o outro escolheu, geralmente pouco sofre. Sofremos mais quando temos liberdade, porque vamos nos angustiar. Quero, devo, posso. É isso mesmo? É por esse caminho que eu vou fazer? E quais as consequências se eu fizer isso? E se eu casar agora, na minha juventude? O que muda? E se? Então,
essas possibilidades neuróticas, né, de calcular um futuro, se, deve te preparar para fazer escolhas mais assertivas. Então, volto a dizer, é a liberdade, né, que nos convoca para essa angústia. Inclusive o Sartre fala que o inferno são os outros. Por quê? É o outro que avalia a sua escolha. É o outro que vai te dizer, opa, fez a escolha certa. Ou, não, você fez a escolha errada. Não adianta você justificar o seu mau rendimento de inglês se você não pegou e ficou horas e horas e horas e horas e horas lendo em inglês, né? Como eu já disse para vocês, nós somos animais adestrativos. Nós aprendemos por repetição. Então, se você não assistiu vários vídeos de videoaulas de inglês, pegou um papel, anotou o que você precisava aprender, fez exercícios, repetiu exercícios, né? Para aprender uma nova língua, a gente exige tempo. E é muito tempo, você tem que pegar e ficar assistindo videoaulas, você tem que repetir, você tem que anotar, você tem que escrever, afinal é uma nova língua. E olha, já adianto para vocês que as pessoas que sabem mais de uma língua no mercado de trabalho sempre são as primeiras a serem promovidas. Por quê? Quem teve a disciplina para aprender uma nova língua não é só saber inglês. Não é só porque ela sabe inglês, espanhol e francês. Não, é porque alguém que sabe uma nova língua significa que é alguém dedicado, é alguém comprometido com o seu futuro e é alguém que essa empresa vai querer. Então, percebem que a formação desse seu ser ético, esse seu ser profissional é muito mais complexa do que só fazer o curso? É fazer o curso e tomar consciência de que esse curso sinaliza. Isso é responsabilidade ética. E aí, continuando no Sartre, né? João Paulo Sartre, ele vai dizer assim: viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo sobre escolhas e consequências. Lembra que eu falei para vocês que ele falou que o que causa angústia é fazer escolhas? Porque as escolhas pressupõem consequências. Quando você pensa, quero fazer isso, você vai lá e faz. Então, quero, devo e posso. Eu quero e faço. Isso vai ter uma consequência. Qual a consequência? Todo aquele que escolhe também deixa de escolher outra coisa. Como assim? Vocês escolheram estar aqui nessa aula hoje, né? Vocês escolheram participar da aula de ética hoje. Vocês escolheram e tiveram um compromisso não com a aula de hoje, um compromisso além da aula de hoje, que é o compromisso com a sua carreira profissional. Então você fez essa escolha. A sua escolha por estar aqui hoje pressupõe que você deixou de estar em um outro lugar. Então, a escolha pressupõe renúncia. Toda decisão é uma cisão. Toda decisão é uma cisão. O que é cisão? Separação. Então, toda decisão que você faz te separa de uma outra escolha. Por isso que fazer escolhas é reconhecer que a gente se equilibra o tempo todo entre o que a gente escolheu e as consequências do que a gente escolheu. E aí, eu sempre dou, o meu conselho para as pessoas é sempre assim: faz. Você tem vontade? Faz. Mas tenha ombros para sustentar as consequências da sua escolha. Faz, mas depois lide com as consequências. Então, eu não sou de proibir nada e ninguém, né? Você sabe o que é proibido e às vezes você não sabe por que é proibido. Descobre por que é proibido, né? Por que isso é ilegal? Por que esse caminho é ilegal? Então, a nossa disposição por investigar a ilegalidade ou não das coisas é para isso. É para conseguir desenvolver algum método, algum caminho de arcar com as consequências daquilo que você escolheu. Então, professor, eu tive um amigo me ofereceu fumar cigarro. Nossa, eu experimentei, professor, é bacana, eu gostei, vou fumar. Será que o senhor acha que eu devo continuar fumando? Eu vou dizer, faz, depois você lida. Mas você já parou e estudou as consequências de um cigarro? Você sabe quantas toxinas aquilo tem?
Você sabe que tem toxinas ali que vai te causar dependência para você ser dependente, inclusive dependente econômico de alguma empresa que fabrica aquela porcaria? Você tem noção da quantidade de doença que você pode vir a ter sendo um tabagista? Por que eu digo pode vir a ter? Né? Tem gente que fica aí anos e anos fumando e não tem problema. Mas é uma roleta russa, né? O que é a roleta russa? Você colocar um revólver na cabeça e ter no cano ali apenas uma bala e rodar e atirar. Pode ser que você morra daquilo, pode ser que não. Então, você está disposto a pagar o risco, ou seja, as consequências da sua escolha? Se sim, minha amiga, meu amigo, vai lá e faz. Se você não tem ombro para sustentar as consequências dessa escolha, melhor não fazer. Né? Então, isso que eu estou chamando a atenção para vocês é a responsabilidade do Sartre, de reconhecer que ser ético não é só você obedecer ou não às regras, é você se equilibrar entre os seus desejos e as consequências em realizar esse desejo. Se você tem uma construção de vida econômica, social, familiar, que banque, né? E bancar aqui não é só financeiro não, gente. É bancar enquanto relações mesmo. Porque vai que você faz alguma coisa que sua família não concorde e te manda embora de casa, por exemplo. Né? Então, o que eu estou chamando a atenção de vocês é para colocar-se como pessoas livres para escolher. Portanto, se são livres para escolher, vão ser responsabilizados pela escolha que fazem. Até aqui alguma dúvida sobre isso? Escolhas, consequências do Jean Paul Sartre? Que vocês voltem ao que nós falamos ontem para a gente lembrar que o meio forma o sujeito, mas os sujeitos também formam o meio. Então, nós somos formulados pelas nossas oportunidades, pelas nossas circunstâncias, mas nós também, de alguma maneira, mais ou menos, de alguma maneira direta ou indireta, também podemos dar alguma contribuição aos grupos em que fazemos. Né? E reconhecer isso, inclusive, é a nossa esperança de achar que nós podemos fazer um mundo melhor. Né? Se a gente acreditar que todo sujeito é só fruto do meio, acabou. Né? A gente vai ter que conformar que a sociedade vai ficar sempre a mesma coisa. E como eu já disse para vocês, se a sociedade mudou, significa que ela pode mudar de novo. E ela provavelmente vai mudar. A pergunta é, para que rumo nós vamos mudar essa sociedade? Para que rumo vocês querem levar essa sociedade que nós estamos construindo? E aí dessa relação que nós fazemos, as interações sociais. E aí a minha pergunta para você, né? Como que vocêzinho, você pode contribuir para melhorar as suas interações sociais? Qual é o seu nível de influência para conseguir intervir de forma volta o trabalhinho, né? A construir um projeto que melhore a interação dos grupos que você compõe. Então, pessoal, quando tem alguém com o microfone ligado... Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí que está dando um retorno ruim aqui. Desliga aí, por favor. Então, o existencialismo e o essencialismo. Essas palavras que agora parecem complicadas, o meu intuito de fala com vocês nesse... Pessoal, tá fazendo um barulho chiando aí. Desliga. Vocês estão... Quem está com o microfone ligado? Ninguém? Antes do intervalo, vou apresentar aqui para vocês a noção, e aí eu não vou entrar na teoria, porque senão vai quebrar a ideia do intervalo, mas eu quero que vocês vão para o intervalo e não deixem de pensar, tá? Vai lá fazer as suas necessidades especiais, vai lá tomar um cafezinho. Gente, o sono... Então, vamos animar aí para o sono sair. Participe da aula que o sono sai. E também acompanha aí o raciocínio que eu estou provocando vocês. Eu sei que a gente dispersa muito nessa educação à distância, tá? Só que foca aí no que nós estamos propondo, né? E, como eu disse, está inteiro em tudo que faz.
Não vai lá pro Instagram, não vai conversar com os coleguinhas. Dedique o seu tempo para pensar no que nós estamos colocando. Isso é ética, né? Isso é ética. O que é ética? Responsabilidade estar inteiro naquilo que você faz. Então, se você for o atendente do balcão do comércio, ou se você for o gerente, o que importa da sua ética é se você está ali inteiro, se você faz o seu melhor. Então, não é sobre o cargo X ou o cargo Y. Né? Não adianta a gente esperar que só os líderes tenham ética. Né? A gente tem que começar a ter ética nas nossas relações. Até porque as pessoas têm essa, né, de jogar, não, como que você é ético, e eu vou falar disso também, né? Essa é a grande crise política que a gente vive, faz as pessoas desacreditarem no Brasil, desacreditarem umas nas outras, e desacreditarem também em algum ponto de que a ética pode melhorar a nossa vida. Né? Então, assim, o que eu ganho fazendo certo? O que eu ganho sendo honesto em um país, em um contexto em que se tem tanta desonestidade? Né? A gente está vendo aí a CPI da Covid, o nosso legislativo na cadeira, né, o Senado brasileiro, está investigando porque o que aconteceu que o Brasil perdeu a linha? Nós temos países em que as pessoas já estão fazendo até show, já estão vacinadas. Não, nem usa máscara alguns países. O Brasil tá aqui. No lugar onde começou o coronavírus, nem usa máscara mais na rua, só usa quem quer. Então, existe alguma coisa, né? O Brasil é um caso perdido. Ainda tem um presidente bom desse? Não é um caso perdido. Por favor, não vamos pensar que é um caso perdido. Não existe esse caso perdido. Somos nós, eu, você e todo brasileiro responsáveis por construir uma nova história, né? A política não é sobre os nossos... Por favor, em 2022 não votem no Bolsonaro. E não é só Bolsonaro ou não, a gente estar politicamente engajado. Não vou entrar no mérito se eu concordo ou não com esse desgoverno, mas o que eu quero que vocês entendam é que não adianta a gente esperar a responsabilidade ética lá de cima se a gente não cumpre isso no troco, né? Por que eu brinco dessa ideia do troco? Porque é no troco que você volta para devolver errado que sinaliza que não é só sobre levar vantagem, né? A pessoa me passou R$2 a mais, R$3 a mais. Peraí, o seu valor enquanto pessoa, a sua honestidade vale R$2, R$3? Que tipo de valor é ético? Que tipo de valor ético é esse seu tão barato? Né? Então, não adianta a gente esperar essa responsabilidade social lá de quem administra. Não estou dizendo que não deve ter. Né? Então, como eu falei, a CPI está acontecendo para investigar. Peraí, o que acontece no Brasil? Os outros países tiveram um outro alinhamento, os outros países tiveram muito mais sucesso em várias coisas dentro do coronavírus. E aí, claro, não é só o presidente. Por exemplo, as medidas de proteção, por mais que o presidente não estava incentivando por uma questão econômica, pensando na economia, pensando no mercado de trabalho, pensando nas indústrias, no comércio que seria prejudicado se parasse tudo, né? O governo incentivou as pessoas a irem para a rua. Mas espera aí, e cada um cuidando da sua própria consciência, por que não evitou fazer aglomerações como o Brasil todos os finais de semana tem surpreendido com festas e mais festas com muita gente, e desde o início, né? Então, assim, peraí, quando outros países, todo mundo teve a disciplina antes de ser lei, antes do governo mandar, os outros países as pessoas tiveram disciplina de usar máscara, de manter o distanciamento, entendendo o direcionamento da ciência, né? Por que aqui as pessoas esperaram que o pai, né, o presidente, a lei, cuidasse delas? É um tipo de imaturidade no comportamento, né? Porque quando a gente entende, olha, por mais que os nossos líderes estavam aí caminhando para um genocídio, né, para um caminho de morte, porque se você não evita a disseminação do vírus, a consequência é simples, morte. Isso é uma pandemia, gente. Isso é uma pandemia. E pandemias, por mais que não aconteçam sempre em grandes escalas, elas são estudadas por biólogos, por pessoas cientistas que se aplicam nessa área. E a gente sabe o que fazer. Cientificamente foi indicado. Use máscara, mantenha o distanciamento, higiene das mãos e a responsabilidade pessoal. Alguém citou aí, né, a ideia de que a China já tem voltado, já está realizando shows. E aí fala assim, o que eles fizeram de diferente? Uma das questões é
disciplina. Tá bom que lá o Estado é um Estado muito mais regulador, um Estado de vigilância das liberdades individuais muito maior. Mas existe algo sobre o seu compromisso com a sua vida, o seu compromisso com a vida dos seus familiares, que não demanda lançar olhar apenas na expectativa de que viesse de fora, ou seja, viesse do coletivo, viesse da política. Então, e aí volta naquela dinâmica que a gente já tem conversado, né? O meio forma o sujeito forma o meio. Essa maneira de levar a vida, de querer tirar vantagem em tudo, no troco, no lugar que você vai sentar no ônibus, na brincadeira que você está fazendo. Como eu disse, a gente é adestrado, inclusive, para competir desde das brincadeiras da escola, né? De competir, de ver o outro como rival. Então, peraí, o que a gente está ganhando com isso? Será que é nesse aspecto de desconfiança do outro que a gente vai realmente conseguir uma sociedade melhor? Ou seria na cooperação? Seria no olhar de que se eu sou honesto e o outro passa a ser honesto, eu não preciso ficar sempre com medo e desconfiado, né? Se a gente tem um ambiente de construção ética, responsável, né? Se você confia no seu patrão, se o seu patrão confia em você, se você confia no seu colega que trabalha do lado direito, no seu colega que trabalha do lado esquerdo, que trabalha atrás, e não só confia, né? Mas também você é confiável, as pessoas te sentem confiável. Como que isso muda, né? E como que isso muda, como eu disse, né? É pequeno, lento, mas as mudanças sempre partem da parte para o todo. Existem coisas de ordem de leis que vão mudar de cima para baixo, mas as mudanças requerem também um desenvolvimento do movimento da classe pensante, que somos nós. Pessoal, tá com algum... Alguém tá com o fone aí ligado? Alguém ligou o microfone? Parece que chiou aqui. A pergunta: a nossa noção para julgamento é uma formação natural ou artificial? Nós estamos fazendo essa pergunta, vocês lembram que é desde a primeira aula, né? A nossa noção para julgamento para julgamento, ou seja, avaliação de certo e errado, né? Eu disse para vocês, há uma diferença entre julgar e condenar. Apesar de a gente confundir bastante isso. Apesar de a gente confundir, inclusive, algo muito, muito sobre confundir vingança com justiça. Uma coisa é justiça, é ser justo. Outra coisa é ir lá e vingar, né? Essa fala de bandido bom e bandido morto é uma fala sobre julgamento de vingança. Mas não significa que porque vingou, isso foi justo. A justiça, ela requer uma responsabilidade sobre, peraí, o que a gente pode fazer para esse ser, para esse indivíduo se restabelecer na sociedade? Peraí, quais foram as oportunidades que o grupo deu para que ele não entrasse na criminalidade? Qual foi a história de vida desse sujeito? E aí, não que o outro deixa de ser criminoso, mas aí a gente consegue preparar a justiça para que outras pessoas não façam aquelas mesmas escolhas do que aquele criminoso. Né? Ao invés de construir presídios para punição, se a gente constrói escolas, se a gente constrói quadras de esportes, se a gente constrói espaços de convivências coletivas, né? Lugares em que as pessoas possam se encontrar, se ajudar, a solidariedade aconteça, se o governo fomenta a pequena produção, né? O pequeno agricultor, os bairros, produção de alimentos e compartilhamento disso, o que isso traz de benefício, né? Então, percebe aqui, mais uma vez, essa flexibilidade de entender o particular e também entender o geral. Entender o público, entender o privado. E aí, a nossa noção de fazer esse julgamento, ela é formação natural, ela veio nesse software de funcionamento, ou ela é artificial? Ela é uma criação artificial. Então, que a gente já pode responder sobre isso? E nós já falamos de coisas que respondem isso. Primeiro, duas coisas. O ser humano é um ser político, né? A gente falou da frase do Aristóteles, que o ser humano ele é um animal político, porque a gente aprende a ser gente convivendo com gente, mas também
há de se considerar que existem coisas no nosso funcionamento de grupo que é selvagem, né? Por exemplo, a gente costuma ter animais de estimação desde os períodos medievais, né? Começamos lá a adestrar lobos e depois que se tornam cães, né? Para proteger o clã, para proteger o nosso grupo. Porque o cão, os lobos, avisavam quando estava chegando alguém próximo daquela coletividade, próximo daquela formação de grupo. Então, existe algo das nossas artimanhas, né, dos nossos artifícios, que são para atender a algo chamado instinto. Que instinto? Todo instinto que nós temos, e aí o ser humano funciona por instintos, por pulsões sexuais, que é, para o Freud, né, o que nos faz vivos. E é o que faz a gente defender a vida. Então, se você tenta atacar sei lá, um lobo, ou até mesmo atacar uma abelha, toda aquela coletividade vai voltar contra você para se defender. Isso é a vida, né? Então, assim, nós temos um funcionamento selvagem de proteção da espécie, de proteção da nossa genética, né? Principalmente, não queremos que a gente sabe que a gente só continua vivo enquanto genética, né? Se você deixa os seus genes aí, os outros. Então, no instinto de proteção, a gente se defende, a gente se organiza. Então, para não sermos extintos, como um mecanismo de defesa, né? De selvagens, nós nos organizamos. Então, já respondo para vocês que é uma mistura. Os nossos julgamentos, a nossa capacidade de comportamento é uma mistura selvagem e racional. O que é o racional? É a forma que nós inventamos, os cálculos que nós inventamos leis, inventamos inclusive prédios, né, para proteger a nossa segurança ou para nos aquecer do frio. Enfim, o ser humano é marcado por formação natural, temos instintos, e quem nega isso perde muito também sobre a humanidade, mas temos também racionalidade artificial, criada e que é passada por nós por meio de um adestramento social chamado socialização, e nós falamos bastante desse assunto ontem. Não falamos? Até aqui uma dúvida, pessoal? Entenderam essa noção de que nós somos selvagens e racionais?